Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras e senhores deputados, nobres colegas e os que nos acompanham pela TV e nas galerias. O Brasil está passando por um momento histórico nessa próxima semana, deputado Tio Carlos, e é imperativo que essa casa se manifeste. E eu quero, muito respeitosamente, me dirigir aos pares dessa casa, mas ressaltando que essa casa tomou posição a respeito desse tema, quando nós aqui recolhemos assinaturas para ingressar com uma moção de repúdio, que simboliza um posicionamento firme e da maioria da casa, do que pensa esta casa a respeito do tema que vou tratar. Nesta semana haverá, e começou hoje, uma série de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, onde haverá um julgamento sobre uma ADPF, a ADPF 442, que foi impetrada pelo PSOL no Supremo Tribunal Federal, que busca descriminalizar o aborto até a 12ª semana e julgar assim a inconstitucionalidade parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal, código esse de 1940. Esta decisão será tomada pelo Supremo Tribunal Federal após audiências públicas que serão realizadas, cuja sua relatora, ministra Rosa Weber, designou então, ouvindo a sociedade, uma audiência pública para ouvir a população. Quero dizer, em primeiro lugar, deputado Tio Carlos, que o Rio de Janeiro, o parlamento fluminense se manifestou em sua maioria, não unânime, portanto, não se trata de unanimidade, mas democracia é isso, mas, em sua maioria, os deputados assinaram uma moção de repúdio à ADPF 442, dizendo, em primeiro lugar, não ao aborto. É o que pensam os representantes do Poder Legislativo Estadual. Eu tive a alegria de consignar a assinatura de Vossa Excelência, fui o primeiro signatário dessa moção, mas já retrata aqui o posicionamento do Estado do Rio de Janeiro a esse absurdo que é buscar o Supremo Tribunal Federal para debater um tema que é absolutamente de competência do Poder Legislativo e não do Judiciário. Demonstra, em primeiríssimo lugar, que o partido que impôs ou interpôs o recurso, a medida no Supremo, foge da arena da democracia, foge da arena do debate, porque o debate deveria ser realizado no Congresso Nacional, onde os pares são eleitos e representam o que pensa a maioria da população. E este tema que 80% da população brasileira é absolutamente contrária, não poderia ser decidido em hipótese nenhuma pelo Supremo Tribunal Federal, e sim no Congresso Nacional, aonde os pares são eleitos pela sociedade, aonde o debate deve ser feito à luz da democracia e à vontade soberana dos eleitos e do povo. Há aqui um ativismo jurídico, há aqui uma sobreposição dos poderes, e é aviltante que essa casa não se manifestasse. Portanto, nós nos manifestamos, guardadas as divergências, guardadas as opiniões contrárias e quiçá são até favoráveis ao aborto. Não estamos aqui para buscar a unanimidade, mas estamos aqui para defender o que pensa a maioria. Isso é democracia. O Supremo Tribunal Federal decidirá sobre a vida dos brasileiros e das brasileiras, à luz do direito, sim, de defesa da liberdade da mulher,
que, no entendimento dos que escreveram o projeto, pasme, deputado Tio Carlos, a liberdade, ela está acima constitucionalmente do direito da vida. Ora, me permita uma reflexão um pouco mais profunda. Não há nenhum preceito constitucional que está acima do valor da vida. Nenhum. Não pode uma pátria defender a liberdade se não defender a vida. Não pode uma pátria defender o trabalho se não defender a vida. Não pode uma pátria defender a proteção e os direitos humanos se não defender a vida. Não pode. É incoerente. É inconstitucional. A Carta Constitucional defende a vida, só não dá, baseado num Código Civil brasileiro, a personalidade jurídica ao nascituro. Mas todos nós sabemos que este embrião, desde a concepção, com o seu DNA intacto, absolutamente independente, resguardado no ventre, já detém direitos. E detém direitos previstos na legislação. Combater isso é covarde. Combater isso é quem não quer debater o tema à luz da democracia. É quem não quer debater o tema à luz da legislação vigente. O partido a que eu me refiro tem todo o direito de, nos seus quadros ou até mesmo na sua ideologia, defender o aborto. Todos temos o direito. Eu pertenço a um partido que é contrário ao aborto. O que não pode é um partido não ter a coragem, presidente, de vir ao parlamento e debater conosco. Não ter a coragem de ir ao Congresso Nacional e ganhar no voto aquilo que pensa a população. Estamos reféns de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Estou acompanhando o número, é incalculável a discrepância. Quero fazer aqui o meu registro, mais uma vez, que o que justifica a nossa moção de repúdio. A audiência pública, ela tem um número absolutamente discrepante de pessoas que vão ali falar, um número muito maior de defensores do aborto dos que são contrários ao aborto. Que audiência pública é essa? Como teremos igualdade e representatividade? Quero dizer que hoje, a despeito de que muitos pensem que isso se trata, deputado Tio Carlos, de uma pauta religiosa, e não é. Ela é constitucional, ela é jurídica. Ela é de direitos humanos de quem nasce. Porque quem nasce é homem, quem nasce também é mulher, será mulher. É uma incoerência. Os partidos que conseguem defender ovos de tartaruga são capazes de chegar aqui e não defender um embrião no ventre. É de uma insensatez atroz. Baseado no fato de que sabem que perdem no voto, e fazem então o uso óbvio, jurídico, correto deste processo, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, usam esse instrumento, sabedores que temos hoje um Supremo Tribunal Federal, que infelizmente nos parece, em sua maioria, não acreditar que a vida começa no ventre. Um erro crasso, absurdo e equivocado. Mas agora, a população está se manifestando. E repito, não se trata de uma bandeira religiosa, mas que bom que ela ainda existe. Que bom que as igrejas estão falando. Porque as igrejas não são formadas de anjos e santos, são formadas de cidadãos, que também têm direitos, e que também podem se manifestar, não por causa da sua fé, mas porque são cidadãos que acreditam num povo que defenda a vida. Então, ainda bem
que existe a união dos juristas católicos, a união dos juristas evangélicos, a união espírita, a união dos homens e mulheres ateus que acreditam na vida, com ou sem religião. Ainda bem, hoje, deputado Tio Carlos, às 15 horas, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro conclamou os seus. Dom Arani João Tempesta estava no Santuário do Cristo Redentor, com os bispos reunidos, com padres, com líderes. Eu estava lá, no meio da chuva, tocando um sino. Todas as igrejas do Rio de Janeiro tocaram esse sino. Não foi para rezar, ainda que nós pudéssemos, porque estamos no Estado democrático de direito, e quem reza também tem direito de defender o que pensa. A despeito de que hoje o que nos parece ser é que só quem não reza pode falar. Só quem não reza pode dizer o que pensa, pode defender, porque quem reza parece ter perdido o direito de ser cidadão. Mas eu me orgulho em rezar. E por causa disso me tornei o pai que sou, o cidadão que sou. Mas aqui no parlamento eu não estou e nem vim para rezar. E foi por isso, deputado Tio Carlos, Vossa Excelência também, e muitos outros que foram eleitos com o voto pró-vida, que nessas eleições sejam abolidos os candidatos que defendam a morte. Eu conclamo essa nação a não votar em ninguém que defenda a morte. E faço isso como cidadão, porque eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de me expressar. E hoje, enquanto os sinos batiam, saibam, senhores e senhoras, o Brasil acorde com o sinal dos sinos, e que os ministros do Supremo acordem amanhã pensando que um dia estiveram no ventre e só chegaram aonde chegaram porque tiveram o direito de nascer. Muito obrigado, presidente.